Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estamos de volta hoje, dia 4 de outubro de 2020, para o nosso culto coletivo, servindo e adorando ao Senhor através de Jesus Cristo. Vamos fazer isso de maneira plena, pedindo a Ele que nos ajude a fazer. A nossa capacidade não é suficiente para fazermos isto. Todo o culto que prestamos a Deus é por meio de Jesus Cristo e só por Ele. Vamos então fazer isso orando a Deus. Quero fazer uma oração intercessória, pedindo a Deus que nos ajude a cultuá-lo em Cristo. Pai, nós louvamos o Teu nome, exaltamos a Tua grandeza, pedimos misericórdia, pedimos, ó Deus, graça, para que através de Jesus Cristo possamos Te oferecer um culto santo e agradável. Ajude-nos, ó Deus, porque diante de nós, se não for a Tua graça, se não for a Tua misericórdia, nós não conseguimos. Te pedimos essa direção através de Jesus. Amém. Quero encorajar meus amados irmãos ao retorno dos cultos às terças-feiras. Às terças-feiras nós temos nossas atividades presenciais. Ainda o decreto não permite crianças abaixo de 12 e também a partir dos 60 o decreto pede para que os irmãos não participem. Também aqueles que estão com sintomas não devem vir, é o processo, a gente precisa acompanhar. Outra coisa, tivemos hoje à tarde uma reunião lá na congregação, já para o processo do retorno das reuniões lá na congregação em Camaçandi. Então os irmãos estejam orando também por isso. Nós temos o culto matutino que vai funcionar presencialmente. Então, o culto matutino ele vai voltar de 6 a 7. O culto das bênçãos que eu informei na última quinta-feira, que seria presencial, ele volta para online, porque tem muitos irmãos que não podem participar presencialmente conforme o decreto, então eles não vão deixar de participar. Então a gente vai continuar com o culto das bênçãos, aquele culto, momento de gratidão que os irmãos agradecem as bênçãos recebidas, glorificam a Deus, são cheios de gratidão a Deus pelo que Deus tem feito na vida, na história deles durante a peregrinação. Então ele vai continuar online às segundas-feiras, a partir das 16 horas. Uma outra coisa que é importante, eu quero pedir aos irmãos que orem. Nós estamos num processo de reestruturação na área de som e também na área de imagem. Estamos tentando trabalhar para ampliar e melhorar, até para, durante os cultos ao vivo, a gente tenha qualidade na transmissão e também qualidade no som de uma forma geral. Então os irmãos estejam orando. Esses dias a gente ainda não volta, provavelmente a gente vai ver se a partir de domingo que vem a gente consegue fazer isso. Mas ainda a gente não está firmando, porque estamos em instalação em toda a parte do tempo. Por isso que ainda não voltamos com os 50% presencial e os 50% online. Após a gente estruturar toda a parte aqui de som, toda a parte também de câmera, ajustar a câmera, a gente fez tem uma outra câmera que vamos trazer para dar também mais qualidade. Então, diante disso, a gente pede aos irmãos que tenham paciência. A partir do momento que estiver tudo instalado aqui no santuário, a gente vai ter o culto presencialmente, ao vivo, e com a porcentagem e a outra porcentagem online em casa, para a gente interagir melhor. Tá certo? Orem. Ao mesmo tempo, participe da campanha, porque a gente teve que fazer um investimento. Então, se você do canal, você não é obrigado, os irmãos da igreja, a membresia, os congregados, assim nós estamos envolvidos. Esses dias eu vou jogar no canal do grupo de WhatsApp, para que a gente possa assim entender como cada um pode participar na medida do possível. Bom, outra coisa que eu quero pedir aos meus amados irmãos é sobre o culto doméstico, o relógio de oração que a gente tem de 6 até as 22 horas. Você que ainda não está dentro de um desses horários, veja no grupo de WhatsApp. A gente vai inclusive colocar em breve no canal para você ver também nossos horários de oração e poder participar e orar também, mesmo você que participa online conosco, que não é da cidade, que não mora aqui na cidade de Valença, na comunidade aqui do bairro da Bolívia.
Uma outra coisa é a leitura bíblica diária. Importante você não esquecer, a leitura da palavra nos edifica, nos fortalece. E só com o conhecimento da palavra a gente tem entendimento de Deus para não ser enganado com os falsos mestres dos dias atuais. Não se engane, quem não conhece Bíblia é enganado por uma série de coisas que dizem ser da Bíblia que na verdade não está lá. Por isso, leia a Bíblia. É fundamental todo crente ler. Pastor, eu não sei ler. Passe a ouvir. A gente tem hoje muita Bíblia em áudio e é fundamental que você possa ter, assim, a escuta das Sagradas Escrituras. Quero encorajar agora meus amados irmãos, mas antes até de encorajar, quero agradecer a César, que está aqui no processo de treinamento com os meninos, arrumando a parte sonora. A César, que trabalha na área de som, é técnico em som, conhecido mais popularmente aqui como o que, César? Sulipa, né? Sulipa. Pessoal, acho que César, poucos conhecem você na área de som como César, não é isso? Mas profissionalmente, mais como Sulipa. Então a gente até aproveita, você que quer trabalhar, mexer com alguma área de som na igreja, instalar, é só procurá-lo. O contato dele é muito fácil a gente ter. Muito bem. Uma outra coisa que eu quero é encorajar meus amados irmãos. Hoje eu não vou falar o nome aqui de todos como a gente está acostumado a fazer. Mas aqui vai aparecer agora na divisão de tela vários nomes e eu quero que a gente vai deixar um pouquinho de tempo aqui para que você possa ver o quanto nós lembramos de vocês, quanto vocês são queridos pela igreja. Hoje eu estava ouvindo no grupo de WhatsApp as irmãs se comunicando, orando umas pelas outras. A gente está no grupo de WhatsApp, são mais de quase 170 pessoas e elas se comunicam diariamente, oram, trocam experiências, encaminham mensagens, encorajam uns aos outros e como isso é bom. Tem uma coisa até a dizer para vocês, esse período de pandemia a gente ouve muitas igrejas dizer, os irmãos estão dispersos. Eu não vejo isso aqui na igreja. Todos os irmãos dos cultos presenciais, há 6 meses atrás, eles estão todos aqui no grupo de WhatsApp, se interagindo, ouvindo, participando dos cultos online. E que bom, envolvidos com as atividades da igreja, envolvidos com a participação, chá de fralda, bateu laje aí a laje da casa de Marcelo, e todo mundo participando, todo mundo envolvido, não mudou nada. A única coisa que mudou é que a gente dificultou de se encontrar presencialmente. Agora até que já com essa flexibilidade, isso está melhorando. Ainda hoje, Emanuel, a gente estava sentado, e ele conversando lá com a mãe, e aí disse algo, minha mãe, quando essa pandemia passar, eu vou beijar e abraçar todo mundo. E aí eles vão dizer, mas tu não abraça aqui dentro de casa? Mas os irmãos de lá, eu estou doidinho para abraçar os irmãos. E eu sei que esse também é o desejo de muitos de nós, né? Às vezes até quando a gente se encontra, fica naquela desconfiança se dá um toque assim, né? Assim, só de cotovelo. Agora o cumprimento é cotovelada. Eu espero que seja cotovelada amorosa, né? Porque tem umas cotoveladas fortes aí. Vamos então encorajar todos esses amados irmãos que estão aqui na tela dividida. Um forte abraço no coração de todos vocês. Vamos orar pelos enfermos e também seus familiares. Nós agradecemos a Deus pela vida desses irmãos. O nosso irmão Genilson, que está aqui, hoje estava lá na casa dos pais esse dia, mas voltou. Vem aqui orar pelos irmãos enfermos. Nós acrescentamos vários nomes, vamos dividir tela aqui também. E nesse momento a gente tem aqui os mais recentes colocados na relação. Tem o Alex, a Delícia, o Braz. O Braz é o tio da Joína, viu? Ele está em Santo Antônio, fez a cirurgia, parece que deu uma melhorada, mas ainda exige cuidados. Louro de Auristela, Lourdes, que é aqui da igreja, Robson e a irmã Delícia. Vamos continuar orando por esses irmãos. Vamos ouvir Genilson intercedendo por eles. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar. Amado Deus, Pai soberano, Pai eterno, justo, conselheiro, único Deus que nós reconhecemos como Deus, acreditamos ser Deus e confiamos e vivemos na presença do Senhor. Amém. Nós requisitamos a Tua ajuda, pedimos ao Senhor
o auxílio do Senhor na situação dos irmãos que estão enfermos, essas pessoas que passam por um momento de aflição em suas vidas, Amém. alguns com problemas na sua mente, onde não estão saudáveis em alguma situação ou outra, Sim, Deus. alguns com problema nas partes físicas do seu corpo, mas nós sabemos que o Senhor pode resolver tratando muitas vezes o coração. Amém, Senhor. E por isso nós solicitamos a ajuda do Senhor, que conhece todo o ser do homem e como deve ser tratado. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor socorra a esses irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Genilson. Nós vamos prosseguir então, queridos, orando por gratidão. Agora é reconhecer. Esse momento de gratidão eu acho fantástico, porque geralmente temos o hábito muito de pedir, orar pedindo, mas agradecer a Deus pelos benefícios. Tem um texto de 1 Tessalonicenses, ele diz assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vamos dar graças pelos irmãos que tiveram suas vidas saradas de enfermidades e de situações complexas. Temos aqui vários, vamos também dividir tela, e nesse instante nosso irmão David vai interceder a Deus pela vida desses irmãos em gratidão, ou agradecendo a Deus por eles. Graça e paz, meus irmãos, vamos Amém. orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez elevamos nossas vozes ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Pai, pela Tua graça derramada sobre a vida dos Teus servos. Obrigado. Obrigado pela restauração que o Senhor proporcionou a cada um de Teus filhos. Obrigado, Deus, pela capacidade que o Senhor concedeu a cada um deles nessa caminhada que eles tiveram dificuldades, seja ela financeiras, físicas, mentais. Amém. Mas louvamos ao Senhor que o Senhor sustentou cada um deles, Pai. Amém, E Senhor. obrigado por cada vida que o Senhor tem abençoado, Pai. Obrigado por cada vida que o Senhor tem orientado e sustentado a cada dia. E por esse motivo, mais uma vez te louvamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão David. Deus em Cristo vos abençoe. Queridos, hoje está fazendo aniversário, nossa irmã Elisama, aniversariante da semana. A Elisama está completando mais um ano de vida e a gente louva a Deus pela vida de Elisama. Elisama é minha esposa, a gente tem agradecido a Deus pela forma como Deus a tem usado em toda a nossa caminhada aí, em toda a nossa história. São vários anos, 20 e algumas cacetadas. Eu não digo exato, até porque o número exato é o número da perfeição, e eu não digo, isso é história para quem de fato não lembra a totalidade. Mas são 20 e poucos anos, ela já está com 18 anos aí na caminhada. Agradeço a Deus pela vida da minha irmã Elisama, esposa, companheira e serva do Senhor. Marcelo vai orar pelo aniversário. Interessante que a semana só ficou ela exclusivamente, né? A única de toda da semana. Tem... na minha data eu quero também aniversário da semana, sou eu, né? Mas durante essa semana só ficou uma, só tem mesmo ela. Vamos orar agradecendo? Marcelo vai interceder nesse instante pela vida da irmã Elisama. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Louvemos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, graças te damos pela vida da tua serva, pelo aniversário que ela está festejando. Amém. Mas nós estamos muito mais alegres porque ela é uma serva do Senhor. Amém, Senhor. Estamos muito mais alegres, pois nós temos a certeza que o Senhor a salvou. Temos muito mais felicidade em dizer, em ver que ela está diante do Senhor em santidade, em obediência. Amém. E que a sua família louva a sua vida também como a serva que edifica a sua casa. Amém. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela família do pastor e da irmã Elisama. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, pois nós temos a certeza de que o Senhor nos acompanha, o Senhor nos abençoa, nos fortalece Amém. a todo momento. O Senhor ouve as nossas orações, por isso também somos muito felizes. Amém. E nós te pedimos, Senhor, que abençoe a tua serva e a família dela na medida da tua vontade. Amém. Que mesmo que cada um de nós peça por ela, mesmo que cada um de nós venha a orar pela família,
É do Senhor que vem os melhores presentes. Amém, É do Senhor que vem as melhores bênçãos, porque só o Senhor sabe o que nós precisamos. Amém. Não é aquilo que nós queremos, é o que nós precisamos e que a tua sabedoria nos revela. É verdade. Obrigado, Pai, por mais este momento em sua presença, pela oportunidade de falar com o Senhor. E Obrigado. assim nós oramos, agradecemos, pedimos, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Marcelo. Deus seja louvado. Eu quero louvar a Deus por pastorear a igreja dele. Nesse instante a gente diz isso com muita alegria no coração. Pastorear o rebanho dele, obediente, que glorifica o nome dele. É muito importante. E importante porque pastorear o rebanho de Cristo é um privilégio que poucos têm. E esse privilégio Deus nos concede de conduzir o rebanho para Ele. É um privilégio extraordinário. Ao mesmo tempo, agradecer por esta igreja. Estamos muitos dias aqui e a gente verifica diante de lutas e provações. Deus tem mantido uma igreja coesa e fiel ao Evangelho de Cristo. Parabéns aos meus amados irmãos. Muito obrigado aos irmãos que nos visitam no canal. Temos vários. Forte abraço para todos esses irmãos, os visitantes da semana aqui. Nós encorajamos a todos vocês que Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou dividir tela aqui com os nomes de vocês. E é muito importante a gente estar presente, celebrando o nome do Senhor. Quero mandar um abraço, então, para meu irmão Bento, que cultua conosco aí em Mutuípe, os pais de Mota, Bento e Maria, os pais de Joína, aí em Taperoá, cultuam com a gente o tempo todo. A nossa irmã Josenega, nossa irmã Joseíta, todos os familiares aí da irmã Joína. Deus abençoe em Taperoá. O pessoal da irmã Delícia lá em Camaçari. Também temos os familiares de Joína em Salvador. Um forte abraço ao pastor Antônio de Ituberá, que sempre também cultua. Um forte abraço a todos os irmãos do canal, irmã Dora em Santo Antônio e assim sucessivamente. Tem o pessoal também do áudio, do devocional em áudio, que cultua com o Marcelo. Tem um assíduo, eu acho que é Adilson, Edson Rodrigues, Marcelo, que sempre participa conosco. Eu não sei se ele é do devocional. Então, às quintas-feiras, domingo à noite, ele sempre está conosco. Um forte abraço. Acho que é de Edson Rodrigues, que às vezes eu chamo de Edilson, mas é Edson Rodrigues. Forte abraço a todos esses amados irmãos no Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos prosseguir. E vamos prosseguir com nossa liturgia. Nossos irmãos David e nosso irmão Genilson vão nos auxiliar na condução da liturgia que glorifica o nome do Senhor. Esteja preparado agora para ler textos, esteja preparado para fazer a oração, participar dos cânticos, glorificar o nome do Senhor. Muito importante agora sua atenção, o seu carinho, o seu coração voltado para o culto. Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Vamos continuando o nosso culto com um momento de chamada à confissão. E a leitura bíblica para esse texto, para esse momento, é Tiago, capítulo 5 e o versículo 16, que diz assim: Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Vamos orar confessando as nossas culpas. Pai, nós reconhecemos que somos culpados, somos pecadores e somos falhos diante de Ti. Pecamos no pensar, pecamos no fazer, pecamos nas nossas atitudes. Pecamos aonde, em alguns momentos, nós deixamos de ouvir a Tua voz para dar ouvido, muitas vezes, aos nossos corações ou pensamentos alheios. Por isso, nós solicitamos do Senhor o perdão pelos nossos pecados, dizendo para o Senhor: Pai, obrigado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz, que nos dá direito ao perdão dos pecados. Confessamos que somos culpados e pedimos perdão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Chamada à adoração, para esse momento, a leitura bíblica é João, capítulo 4, versículo 24. Nós vamos ler. Diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram
o adorem no espírito e em verdade. O Senhor nosso Deus, Ele nos ama e nós o adoramos, porque de fato Ele existe, Ele é e está no meio de nós. Por isso vamos cantar, seja engrandecido. Que nossos corações reflitam exatamente aquilo que devemos entregar ao Senhor, que é o louvor, a adoração, a obediência. E com mais este cântico de louvor, estaremos engrandecendo o nome do Senhor. Juntos, cantando, seja engrandecido. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Meus amados irmãos, vamos continuar adorando ao nosso Deus, entender nesse momento a chamada à dedicação. Vamos orar ao nosso Deus agradecendo pelos irmãos e irmãs que têm contribuído na casa do Senhor com dízimos, ofertas e alimento para a ação social. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, levantamos nossas vozes ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, obrigado, Pai, pelos teus filhos e filhas que têm compreendido os princípios da tua palavra e têm sido fiel na contribuição de dízimos, ofertas e alimentos sociais para ajudar famílias que assim necessitam, Pai. Muito obrigado pela vida dos teus filhos que têm contribuído, Pai. E muito obrigado também, Pai, pela tua fidelidade no meio do teu povo. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos à chamada proclamação da palavra. E o texto bíblico se encontra em Salmos, capítulo 119, versículo 93. E o texto vai nos chamar a esse entendimento. Nunca me esqueci dos teus preceitos, pois tu me tens vivificado por meio deles. A gente vai ter um momento de oração e o irmão Bartolomeu, junto com a sua família, vai fazer essa oração. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Vamos orar pela palavra. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, que dá sabedoria, Pai, ao pastor, Pai, nesse momento, Pai, que ele vai expor a sua palavra, Pai. Que o Senhor abre nossas mentes, Pai, para compreender, Pai, tudo que ele vai falar aqui agora, Pai. Ó Senhor, eu te peço, Pai, a sabedoria, Pai, cada um. Que possa entrar, Pai, na sua mente a cada palavra que o pastor vai dizer agora, Pai, nesse momento, Pai. Ó Senhor, eu te peço, Pai, que venha abençoar, Pai, todos aqueles que estão, Pai, fora da sua casa, Pai, fora de Ti, Pai. Aqueles, Pai, que estão afastados, Pai, que aquela sementinha que foi plantada, Pai, na mente de cada um, Pai, que possa germinar agora, Pai, nesse momento, Pai. Ó Senhor, eu te peço por tudo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Bartolomeu. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. E nesse momento a gente vai estar ouvindo a palavra do Senhor através do pastor Jair.
Meus amados irmãos, vamos então ouvir a palavra do Senhor. O texto hoje é Apocalipse, capítulo de número 13, os versículos a partir de 11 até o 18, versículos 11 a 18, e vamos então entender a palavra de Deus para os nossos corações na ocasião agora do culto. Quero fazer a leitura e peço a você que abra o texto bíblico no Apocalipse 13, verso 11 até o verso 18. Não deixe de fazer isso agora, permaneça após a leitura com o texto aberto. Nós vamos averiguar, entender de fato os fundamentos desse texto para os nossos corações. Apocalipse 13, de 11 até o versículo de número 18, para lembrar e dar tempo aos irmãos abrirem no texto e juntos fazermos a leitura. O texto assim nos ensina, dizendo: Vi surgir da terra outra besta com 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Ela falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e a fizesse com que todos os que não adorassem fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe a sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Vamos, então, buscar a palavra do Senhor entendimento na noite de hoje. Deus Santo, nós te agradecemos por esta palavra em Cristo. Amém. O livro de Apocalipse é um livro que é muito claro o seu propósito ao ser escrito. O propósito do livro de Apocalipse é uma revelação de Deus sobre Jesus Cristo. E essa revelação de Deus sobre Jesus Cristo é um Jesus Cristo exaltado, assentado no trono, reinando sobre tudo e todos, comandando do seu trono todos aqueles poderes que, de uma forma geral, estariam atuando sobre a sua igreja, o seu povo, no contexto do seu escrito. Porque João recebe a revelação sobre Jesus Cristo dada por Deus. Esta revelação, na verdade, é para as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia hoje. Nessa revelação, a gente percebe que o propósito era encorajar a igreja. Inclusive, a gente já viu que a igreja estava passando por uma série de perseguições e torturas, martírios. Mas o que João esperava dessas 7 igrejas, no contexto desta revelação, era que elas pudessem permanecer firmes, exclusivamente adorando ao Cordeiro. E apesar das circunstâncias, elas não mudassem o foco, a rota da adoração a Deus e ao Cordeiro, chamado Jesus Cristo. Nesse cenário, existia então, no contexto do Império Romano, a adoração à figura da imagem. Era forçado se adorar a imagem do imperador e as imagens a quem ele e todo o seu grupo solicitasse assim a adoração, porque era forçado. Quem não fizesse era morto no cenário politicamente do contexto daquele Império Romano. Há quem diga que o império daquele período da escritura de Apocalipse foi o governo de Domiciano. E segundo esse processo, a gente vai verificar que João escreve encorajando as igrejas. É interessante que lá
no começo e também lá no final, a gente vai encontrar esse livro mostrando que era para encorajamento. Por exemplo, capítulo 1, versículo 3. Ele começa dizendo que bem-aventurado é aquele que lê, que ouve a palavra de Deus. Logo, todos aqueles que lê as profecias, eles são encorajados assim, eles são bem-aventurados. Termina o livro de Apocalipse dizendo que aqueles que tirasse ou acrescentasse algo às profecias, eles seriam amaldiçoados. Então, esse livro é encorajador para aqueles que guardam os mandamentos de Cristo, apesar das perseguições, apesar dos martírios, apesar das mortes truculentas existentes no cenário por aqueles que decretavam-se fiéis ao Cordeiro, mas pelo sistema político, né, do contexto da época, alguns deles eram mortos, outros eram torturados, outros eram conduzidos a prisões das piores espécies. O livro também termina de Apocalipse dizendo que Deus, lá no 22:16, que esse livro foi escrito a favor das igrejas. Logo, o livro de Apocalipse, por mais catástrofes que ele traga, por mais situações de juízo que vai revelar o juízo do Cordeiro sobre os desobedientes, os ímpios e todo o sistema do império da impiedade, o livro de Apocalipse é a favor das igrejas, é para encorajar as igrejas. Com certeza, encorajou as 7 igrejas do contexto da época. Absolutamente certo também estamos que encoraja e vai encorajar as igrejas que são fiéis a Jesus Cristo nesses dias, em pleno século 21, em momento de pandemia, de dor, de angústia temporária ou de angústias temporárias. Diante desse cenário, a gente está ainda no segundo ciclo de juízo, que é o terceiro ciclo de 7. O segundo ciclo de juízo é o toque das 7 trombetas. E no toque das 7 trombetas, na última trombeta, não é no final já dela, a gente está agora nesse momento onde está havendo a atuação do império de forma maciça, no contexto do livro, mas ao mesmo tempo apontando para o governo do anticristo, o governo satânico, porque nesse texto de Apocalipse capítulo 13, nós temos 2 agentes de oposição a Deus e a sua igreja. A besta que sai da terra e a besta que sai do mar. A besta que sai da terra é um sistema político que governará dentro do poder da força de Satanás ou da autoridade do dragão. A besta que sai do mar vai também governar sobre o poder do dragão. Tanto é verdade que a gente aqui verifica já no verso de número 11. Observe o verso 11 do capítulo 13. Vi surgir da terra outra besta. A ideia aqui é uma figura de um animal feroz. E a ideia é que essa besta tinha com 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Veja que ela tem autoridade, tem poder, tem chifres, que é a ideia de autoridade de governo. Ao mesmo tempo que ela tem essa autoridade, ela é semelhante ao cordeiro. Lembre-se que o cordeiro na Bíblia é uma figura dirigida a Jesus Cristo. João 1:29. Quando João vê Jesus no Evangelho, João, capítulo 1, versículo 29, ele olha para Jesus vindo na sua direção quando Jesus está sendo apresentado à humanidade. Quando Jesus está apresentado para ser proclamador como Filho de Deus, João vê ele vindo em sua direção e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No próprio livro de Apocalipse, quando se fala de Cordeiro, se fala também de Jesus, mostrando que ele é aquele por quem Deus salvou o mundo por meio da sua graça bendita. Mas ao mesmo tempo, esse Cordeiro também ele é apresentado como aquele que vai trazer ira e juízo sobre aqueles que não ouvirem e não obedecerem a sua palavra. Olha então o verso 11. Vi surgir da terra outra besta com 2 chifres, semelhante a de um cordeiro. A ideia dessa besta é exatamente um imitador de Cristo. Parece, mas não é. E diz que ele falava como dragão, embora fosse semelhante ao cordeiro. Mas a fala dele é de diabo. A fala dele, ou a fala dela, da besta, que sai da terra, é uma fala de diabo. A sua fala, a sua palavra, não diz nada a respeito de Deus. Logo,
ele vai usar a característica do cordeiro para enganar as pessoas. E vai falar não as coisas de Deus, mas as coisas das trevas, as coisas do poder de Satanás. Nesse cenário, então, do segundo ciclo de juízo, que temos aí do capítulo de número 8, 6, vai até o 15, o 14, porque depois a gente tem, a partir do 15, as últimas 7 taças. Os últimos 7, os flagelos, os últimos flagelos proveniente do juízo de Deus. A grande ideia, então, do capítulo 13, verso 11, até o versículo de número 18, a gente vai ter como os 2 governantes de oposição a Deus imporão um governo contra Deus e sua igreja. Os 2 governantes de oposição a Deus imporão um governo contra Deus e sua igreja. E aqui nesse cenário, a gente vai verificar 3 verdades sobre o governo contra Deus e sua igreja. Os agentes de Satanás, a besta da terra, a besta do mar, são 2 governantes, são 2 governos, um de característica política, outro de característica religiosa, e eles vão se opor a Deus, e imporão um governo contra Deus e contra a sua igreja. Não obstante a isso, a gente então vai desenvolver esse texto de 3 maneiras, porque são 3 verdades aqui apresentadas. Eu prefiro dividir para que a gente possa entender de forma paulatina e didática essa proposta do verso 11 ao verso de número 18. Vamos ver a primeira proposta, 13 de 11 a 12. A primeira grande ideia que sustenta a grande ideia maior do texto, os 2 governos, ou os 2 governantes de oposição a Deus, imporão um governo contra Deus e sua igreja. Veja como isso acontece agora, em 3 verdades, são 3 cenas apresentadas. A primeira verdade, do verso 11 ao verso 12, a besta da terra será um agente satânico, que levará os habitantes da terra à adoração à besta do mar. Lembre-se, a besta da terra e a besta do mar são 2 governos. Um de cunho político, outro de cunho religioso. E por quê? Porque a gente vai verificar, e a gente viu em dias passados, que quando se falou daqueles chifres, daqueles animais, segundo Daniel, capítulo de número 7, a gente viu que são governos, e governos que vão atuar no poder das forças do dragão, e vão desenvolver suas habilidades para atuar e desenvolver autoridade sobre a terra, e ao mesmo tempo massacrar a igreja do Senhor, que será morta por ele. Porém, essa igreja a vencerá quando morta por ele, mas não o adorou, não se dobrou ao sistema, não se dobrou às suas ações. E nesse cenário agora, esses 2 governantes, eles estão juntos, porque perceba que o primeiro, a besta do mar, ele tem o poder de Satanás, vai agir de maneira atuante, mas agora a besta que surgiu da terra, o texto vai começar a dizer que ela é um agente também de Satanás, ela vai atuar no poder de Satanás ou do dragão, e que levará os habitantes da terra a adorar a primeira besta. A primeira besta é o governante seduzido e conduzido por Satanás, e que vai governar para levar as pessoas a uma adoração ao dragão. Então agora a besta que surge da terra leva os habitantes da terra a adorarem a besta que surgiu do mar e que levava as pessoas à adoração ao dragão, que é a adoração ao diabo. O que é que nós temos então? Veja o verso 11 comigo, mais uma vez. Surgiu da terra outra besta com 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e ela falava como de um dragão. Ela tinha a aparência, tinha poder e tinha também a aparência semelhante a de um cordeiro, mas a fala dela, a pronúncia dela, a identificava como ladrão. E então a gente verifica que é um disfarce, simplesmente para iludir. Esse governante que é apresentado aqui como a besta que sai da terra, ela vai ter um poder de seduzir. A ideia de sedução é a ideia de enganar.
E veja agora no verso 12, também exercia toda a autoridade da primeira besta em sua presença. O verso 12 diz que ela tem poder semelhante a de um cordeiro, mas a fala, a pronúncia dela é de diabo, é de dragão. Porém, agora também ela exerce, ela fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. Veja então que esse governante, que agora a gente vai ver a partir do verso 13, ele é um governante de cunho religioso, não mais de cunho político. Porém, esse vai estar macumunado, vai estar aliado e vai conduzir os habitantes da terra, seduzir e conduzir os habitantes da terra a adorarem a primeira besta, que na verdade, que a gente vai verificar, quando se adora a primeira besta, quem está adorando, a quem se está adorando? Veja comigo no capítulo 13, versículo de número 4. Diz assim, versículo 13 e versículo 4, também vi uma de suas cabeças como que se estivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta, essa é a besta da terra, a besta do mar, desculpe, do capítulo 13 inicialmente. Veja agora o verso 4, e todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, e quem poderá lutar contra ela? O que é interessante é que a besta que sai do mar, ela, com o poder dela, vai levar as pessoas a adorar o dragão. Na verdade, é uma adoração dirigida ao diabo, a Satanás, diretamente. Agora, a besta que sai da terra, ela vai também levar os habitantes da terra a adorarem a primeira besta, que é, na verdade, um governante político, de cunho político, de característica política. E nesse cenário agora, o que é que a gente tem? Veja o versículo 12, mais uma vez comigo. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. A segunda besta, que é exatamente um governante de cunho religioso, a gente vai ver daqui a pouquinho melhor isso. E agora a gente verifica que fazia com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. A proposta da segunda besta, ou do segundo governo de cunho religioso, é levar as pessoas, os habitantes da terra, a adorarem a primeira besta, que adorando a primeira besta, diretamente, à luz do 13:4, é adoração ao dragão, é adoração ao diabo. Na verdade, o que é que temos aqui? O livro de Apocalipse diz que as pessoas deveriam adorar exclusivamente a Deus e ao Cordeiro. É Ele que está sentado no trono. Mas agora, nesse cenário, a gente verifica um processo de coerção, de força, de poder coercitivo. A ideia de coagir a pessoa a adorar, não a Deus. E no cenário do livro de Apocalipse, as 7 igrejas estavam sendo forçadas a abandonar a adoração a Deus. E se não abandonasse, elas morreriam. Os membros morreriam. Capítulo de número 2, 13, a gente verifica, por exemplo, que tem situações lá que, diante do trono de Satanás, que é uma alusão ao trono do Império Romano no contexto da época, as igrejas ou os irmãos que não faziam adoração a eles, eles eram mortos, eles eram torturados. Porém, 2:10, a gente vai ver mais um pouquinho à frente, diz, olha, vocês devem ser fiéis até a morte e receberão a coroa da vida. Nesse cenário, a gente percebe que agora a besta da terra, ela vai conduzir os habitantes da terra, por isso que o verso 12 diz, fazia com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Enquanto que a besta do mar é um governo de caráter político, a besta da terra é um governo de caráter religioso. Ambas as bestas, ou ambos os governos, ou ambos os agentes satânicos, opõem-se à igreja durante todo o tempo da sua atuação. Na verdade, a gente tem algo muito maior do que o que a gente pensa. Durante todo o tempo, toda a história, sempre houve governantes, desde o período lá de Abraão, que se levantaram contra o povo de Deus.
que se levantaram contra a igreja de Deus. Depois a gente tem o povo no Egito e o povo se levanta, todo o Egito se levanta contra o povo de Deus. Você tem na Babilônia todo o povo se levantando da Babilônia contra o povo de Deus. Você tem também no período dos Medos e dos Persas todos os governos se levantando contra o povo de Deus. E você não vai ter diferença nos dias de hoje. Quando Jesus Cristo chegou à terra, os governantes se levantaram. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, os apóstolos ficaram em Atos. A gente verifica que tantas autoridades judaicas, quanto as autoridades gentílicas, as autoridades dos governos gentílicos, eles se levantaram contra o povo e a igreja de Deus. E nesse cenário a gente percebe que tanto o governo de cunho político quanto o governo de cunho religioso se levantarão, se unirão e atuarão contra Deus ou contra tudo que é de Deus e contra a sua igreja em especial que vai sempre proclamar o nome do Senhor. Diante disso, verso 11 e verso 12, a besta da terra será um agente satânico que levará os habitantes da terra à adoração a besta do mar. Na verdade, estamos falando aqui de duas figuras. A besta do mar, o anticristo, no poder de Satanás. A besta da terra, o falso profeta, também no poder de Satanás. Dois governantes, um de caráter religioso e outro de caráter político, que se levantará contra tudo que é de Deus. Porém, há algo fantástico. Aqui a gente precisa entender, nesse cenário, o anticristo, esse governo que vai atuar, tanto no poder da primeira besta, quanto no poder da segunda besta, será uma pessoa, é um homem da iniquidade à luz de, segundo aos Tessalonicenses, será também, segundo a luz de Tessalonicenses, chamado de filho da perdição, a abominação da desolação, a besta que emerge do mar, na verdade é a encarnação de Satanás. Os cristãos primitivos entenderam que ele era num cenário lá, diretamente os governantes do contexto, tanto Nero, quanto Tito, quanto também Domiciano. Isso era a realidade das igrejas primitivas, a igreja dos primeiros séculos. Nesses dias, não há dúvida que a gente vai verificar e vai se culminar e cada dia vai se direcionar para que, tanto no aspecto religioso, quanto no aspecto político, se levante um governo que venha trazer, pelo poder de Satanás, uma forçação direta sobre o povo de Deus. E a igreja precisa simplesmente, diante desse cenário, era o encorajamento de João às 7 igrejas, permanecer fiel a Deus, apesar das coerções, apesar das perseguições, apesar das torturas que vamos sofrer, possa ser física e possa ser de outras formas. Diante disso, a gente vai agora para a segunda verdade, que é do 13 até o versículo 14. A gente vai completar a proposta da grande ideia. Lembra-se da grande ideia? Está aqui na tela dividida. Os dois governantes de oposição a Deus imporão um governo contra Deus e sua igreja. E a gente viu que ele tem poder de Satanás e vai conduzir agora de 11 a 12 as pessoas a adorarem a primeira besta. Agora, a gente vai verificar que a besta da terra seduzirá as pessoas por meio de milagres e as levará à adoração à besta do mar. Presta atenção. Sempre a gente vai verificar, no verso 12, ela conduz à adoração à besta do mar. No verso de número 14, lá no final, uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também é uma ideia de adoração à besta que saiu lá do mar. É a adoração também ao dragão. Então a besta da terra agora seduzirá as pessoas por meio de milagres. Por isso que aqui a gente viu, e aqui eu quero esclarecer, ela tem um cunho religioso. Ela é um governante de cunho religioso. Vai surgir de fato no cenário mundialmente falando, alguém com poder religiosamente falando de conduzir e seduzir as pessoas. Seduzir é enganar. Seduzir é enganar. E vamos ver como isso vai acontecer? Porque a grande ideia de 13 a 14, a besta da terra seduzirá as pessoas por meio de milagres e as levará à adoração à besta do mar.
Veja como isso funciona. Você está com a Bíblia aberta? Se não está, abra agora. Porque o verso 3 diz, ela realiza grandes sinais à vista de homens. Presta atenção, sinais são exatamente poder para atuar com milagres, curas. Depois, ainda no verso 13, olha comigo. Vou ler de novo. Ela realizará grandes sinais à vista dos homens. Isso será visível. E diz, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta da terra, da besta do mar, enganava, olha o objetivo dos milagres e dos sinais, enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Agora a gente tem uma ação de realização de curas e milagres. Ela vai ter poder, a besta que sai da terra, que surge da terra, ela tem poder ou poderes miraculosos. Ela vai realizar milagres, inclusive Jesus alertando os apóstolos. Presta atenção a isso agora, presta atenção, é algo até que é muito tênue de explicar, é muito complexo, até porque a gente tem uma cultura e um cenário nos dias atuais que as pessoas elas se prendem muito a milagres e curas. A boa parte dos evangélicos, sempre a ênfase nos cultos é de curas e milagres. Dor de cabeça, câncer, AIDS, todo mundo quer cura. E qual é a proposta? Como é que se chama hoje as pessoas para cultuarem? A maioria das vezes, quando estávamos nos cultos presenciais, eram cultos chamando pessoas, venham, porque hoje a sua cura, o seu milagre vai chegar. Essa era a forma de chamariz. Era a forma de fazer com que as pessoas pudessem vir aos cultos. O que é interessante é que o texto diz que agora a besta que sai da terra, olha o versículo de número 11, vi surgir a besta, é uma espécie de governante. Só que esse governante agora é de caráter religioso, porque ele vai fazer milagres, ele vai fazer sinais. E à luz da Bíblia, quando se acontecer esse período, nesse cenário aqui, da vinda, do tempo do fim, da volta de Jesus definitiva, trazendo juízo sobre a terra, onde agora todos os 12 governantes atuarão no poder de Satanás, uma das coisas que vão acontecer é milagres exacerbados. Momentos onde as pessoas vão estar muito voltadas e vão acreditar, vão ser seduzidas. Hoje você convida as pessoas para cultuarem a Cristo, mas se você disser, olha, você está com um problema, vem aqui à igreja que Deus vai curar você. Deus vai restaurar. Essa pessoa vem. Inclusive, hoje os carros de som chamam muitas pessoas nessa linha aí de pensamento. Mas veja qual a intenção dos milagres agora da besta que sai da terra. Olha comigo para você entender. Eu não sou aqui maluco e não quero dizer que Deus não realiza milagres. Mas agora a gente precisa entender, primeiro, que no período que Jesus chegou à terra, os milagres foram para autenticar de que ele era filho de Deus. Então eu creio sim nos milagres da Bíblia. Eu creio sim no poder de Jesus, onde ele curou o cego, ele curou o aleijado, ele ressuscitou mortos. Creio sim nesses milagres. Os milagres que estão escritos na Bíblia, eles são milagres verdadeiros, não é conto de fada. Só que os milagres dos evangelhos foram para exatamente mostrar que o poder que Jesus fazia aquilo era para identificá-lo como filho de Deus, enviado de Deus. Presta atenção nisso então. Agora, a gente percebe que aqui a besta que sai da terra, ela está realizando milagres, ela está fazendo curas. A pergunta é, no poder de quem? Isso para você entender que nem tudo que é curado na terra é pelo poder de Deus. Porque tem muita gente que diz que todos os milagres agora são pelo poder. Qualquer coisa, a pessoa estava lá, aí você levantou da cadeira de rodas e saiu andando. Epa, presta atenção. Isso pode ser também por Satanás. O diabo ele tem poder de realizar milagres. Tanto é verdade que aqui está escrito que ele foi dado à besta da terra poder
tinha fala de dragão, mas ela tem 2 chifres semelhantes a de cordeiro. A ideia de chifre é governo, autoridade. E o verso 12 diz, também exercia toda a autoridade da primeira besta. A pergunta, quem deu autoridade à primeira besta? No capítulo 13, de 1 a 4, de 1 a 6, quem deu autoridade à primeira besta foi o dragão. É a antiga serpente, foi Satanás. Agora a segunda besta tem todo o poder para seduzir. E como é que ela seduz? Veja comigo o verso 14. Por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, olha comigo agora. Enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. O que é interessante é que é preciso agora você entender que há no cenário da atuação do anticristo um falso profeta de cunho religioso e que vai atuar com o poder de Satanás, seduzindo os habitantes da terra para curar, com curas, melhor dizendo, e com sinais poderosos, a ponto de, segundo o verso 13, que de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra, ou seja, sinais prodigiosos que vai seduzir pessoas. Inclusive, segundo Mateus 24, se não me falha a memória, o versículo 24 diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. De antemão, sabe qual é a minha primeira advertência aqui? Cuidado com tudo que se diz milagroso, cheio de prodígios e sinais. Não se engane. Pode não ter o dedo de Deus. E enganar e você, de repente, ao invés de permanecer adorando a Deus, está adorando ao dragão, porque você confia no poder dos sinais para adorar ao Senhor. Eu vou lhe dar uma segurança agora aqui, é bem clara. Sabe a fé que você precisa adquirir em Deus? Ela não vem pela forma de milagres. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Quando eu e você ouvimos a Bíblia, nós vamos despertar fé. Deus vai despertar fé no coração. Para você crer em Jesus. Para você se arrepender dos pecados. Para você ser convencido da justiça e do juízo. Para você entender quem é Deus por meio da palavra. Por isso que João está pedindo aqui às igrejas que elas entendessem e permanecessem fiéis à palavra. Inclusive, as igrejas, no contexto das 7 igrejas da Ásia, estão morrendo pela fidelidade à palavra e pelo testemunho do Cordeiro. A fé hoje não é por milagres. Portanto, você tem que ter fé pela Bíblia. Quando você ouve a Bíblia, você tem fé no coração e passa a entender os poderes de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Diante disso, de 13 a 14, a besta da terra seduzirá as pessoas por meio de milagres e as levará à adoração à besta do mar, ou seja, o governante religioso levará a adoração ao governante político. Todos os dois, ou melhor, todos dois, os dois governantes de oposição a Deus, imporão o governo contra Deus e sua igreja. Portanto, a gente tem que ficar atento a esse processo nessa caminhada de peregrinação. Vai surgir isso, e a igreja precisa permanecer fiel a Deus até a morte. Nesse cenário, então, nós vamos agora para a última proposta. Lembra da grande ideia? Vou relembrar o seu coração. Os dois governantes de oposição a Deus imporão governo contra Deus e sua igreja. E 15 até 18, veja qual é a frase da grande ideia aqui. A besta da terra forçará as pessoas da terra a adorarem a besta do mar. Ou seja, o governante da terra, de caráter religioso, seduzirá e forçará as pessoas a adorar o governante do mar, de caráter político. Precisa então fazer o seguinte. Vamos entender essa proposta de 15 a 18. A besta da terra forçará as pessoas da terra a adorarem a imagem da besta do mar. Veja como isso acontece. Verso 15. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta. Aqui perpassa por um sistema de adoração à imagem do
do governante político, para que a imagem falasse e fizesse com que todos que não a adorassem fossem mortos. Aqui era exatamente o cenário do contexto do Império Romano. Quem não adorava a imagem do imperador era morto. Nesse cenário aqui, se perpassa a ideia que, no governo do anticristo, quem não adorar a figura do governante político e perpassa por isso, de caráter político, e hoje até eu fico um pouco assustado quando eu vejo os cristãos se envolvendo muito com a política, a ponto de levantar tanta bandeira, e por causa disso, se levanta um processo de manifestação contrária, não pela fé que eles defendem, mas pelo político que eles defendem. Isso é preocupante para mim, como um pregador do Evangelho, isso é preocupante. Até porque o texto do verso 15 diz que no cenário, os cristãos estavam morrendo por não adorar a imagem do imperador. Idolatria na Bíblia, seja homem ou seja qualquer tipo de imagem, é pecado. A Bíblia diz que Deus abomina isso. E, inclusive, em Êxodo 20, uma das primeiras coisas que Deus admoesta diz: vocês não devem adorar imagem, nem do céu, nem da terra, nem da água debaixo da terra. Inclusive, aqui está dizendo que não há como a gente adorar figuras de homens. A minha preocupação hoje é que a gente não só adora a figura de políticos, sabe? Tantos crentes se levantam, mas também figuras de cantores, até figuras de pastores. Tem pastor que é idolatrado na igreja. Aqui eu sempre brigo com o irmão, sabe? E às vezes eles acham que eu não quero que eles me dêem carinho. Eu quero que a igreja me ame, quero que a igreja me dê carinho. É natural amar, a Bíblia diz para amar a liderança, cuidar e respeitar. Mas eu não quero idolatria. Eu temo muito em, às vezes, a igreja me substituir. É o pastor da igreja. Não. Vamos dar um ponto aqui final. Eu não sou o noivo. Eu sou o amigo do noivo. E eu, como amigo do noivo, amigo do meu Cristo, eu preciso conduzir a igreja a adorá-lo. E não a ficar me deificando, me fazendo Deus. Precisamos entender que aqui a ideia é que a besta da terra, ela força as pessoas a adorarem a imagem da besta do mar. Ou seja, do governante de caráter político. Então, fizesse com que todos os que não adorassem fossem mortos. Esse é o cenário. Veja no verso 16. Verso 16, a besta da terra diz o seguinte: ela obrigou a todos. Quer dizer que é um governo de força, de caráter religioso, mas vai ser um processo de caráter de força. E diz que pequenos e grandes, não vai faltar ninguém. Olha o texto, diz: pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa. Aqui vem o gargalo de muita gente aí, a falta de compreensão da linha bíblica, e gera muitas coisas. A colocarem um sinal na mão direita ou na mão esquerda. E muita gente espera um sinal físico. Há muita gente esperando aí uma marca, tanto na mão quanto na testa. E, na verdade, a gente vai verificar que isso não tem nada a ver, não tem nada de cunho físico, mas está muito no cunho, mais no processo do convencimento e mais no sentido de fazer isso de forma natural, coercitiva, mas de forma natural. Veja, então, aqui, ele diz que é colocar o sinal na mão direita ou na esquerda. Ou seja, quem não tivesse, não adorasse a besta, e não fosse por ela assim identificada. A ideia aqui é de identificação daqueles que de fato adorarão ao dragão por intermédio de seus governantes. E diz o verso 17, para que ninguém pudesse comprar ou vender e não tivesse sinal, se não tivesse o sinal. A ideia exatamente é de um sistema em que as pessoas, se não adequarem-se a ele, automaticamente não vão poder nem comprar, nem vender. A ideia é, ou você se dobra e recebe e faz o que está dentro das leis governamentais, tanto do político de caráter, tanto do governo de caráter religioso quanto de caráter político, ou você será morto, literalmente. Aqui, então, versículo 17 diz, ou seja, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui existe a sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é de 666.
A ideia aqui do número primeiro vem a ideia de uma imitação. Lembre-se que no 7:4, 7:5, 7:8, 9:4, os filhos de Deus são selados. Mas é importante entender que os filhos de Deus eles estão selados. E à luz da Bíblia, em Efésios, 2 Coríntios 11:22, Efésios 1:13-14, Efésios 4:30, inclusive Paulo diz, olha, não entristeçeis o 4:30, o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Em 2 Coríntios 11:22, a Bíblia diz que nós estamos selados no coração. Os filhos de Deus, quando eles recebem a Cristo, eles já estão marcados. E logo, automaticamente, eles não vão se dobrar aos sistemas, eles vão preferir morrer, eles vão preferir a morte. À luz do 13, aqui, no versículo de número 8, veja que aqui, todos os habitantes da terra a adorarão, aqui a besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E veja que o verso 10 ele vai dizer, se alguém levar para o cativeiro irá, se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. No cenário dessa perseguição, tanto pelo governante de cunho religioso, quanto pelo governante de cunho político, o que vai prevalecer no contexto da igreja, que é a igreja selada, salva em Jesus Cristo, é que ela não vai se dobrar. Ela não vai ter medo de morrer. Ela não vai ter medo de ser preso, como João na ilha de Patmos. Ela não vai ter medo de morrer, como os crentes que foram martirizados por causa da palavra e do testemunho. A igreja de Cristo, que foi selada pelo Espírito Santo, cada crente no ato da sua conversão, quando se converteu, quando foi conduzido, seduzido por Jesus no poder do Espírito Santo, ele foi selado. E esses crentes selados, eles preferem a morte do que adorar o dragão e os seus governantes. Aqui está a perseverança dos crentes. A besta da terra forçará as pessoas da terra a adorarem a imagem da besta. E isso com o poder de atuação de Satanás. Primeiro ela seduz com milagres e sinais. Depois ela marca para identificação daqueles que são de Deus, porque na verdade é uma imitação daqueles que são de Satanás, com o sinal na mão e na testa. A ideia, a forma de pensar, e a ideia é a forma de agir. Você quer ver uma coisa? Eu vou provar para você isso aqui. Hoje em dia, se uma pessoa, essa semana eu até falei isso, se uma pessoa estiver numa empresa e o patrão disser, eu quero que você minta, e se ela disser, eu não minto, ela vai ser posta para fora. Porque aquele que disser, eu não minto, um crente nunca vai mentir, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Até por quê? Porque um crente nunca mentirá. À luz de João 8,44 diz que a mentira é do diabo. E ele é o pai da mentira. Nesse cenário, quem não pensar de acordo com o sistema, não tem trabalho. Se não tem trabalho, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não compra. Se não compra, não sobrevive. É a forma de pensar, e tem muita gente hoje, até dentro da igreja, presta atenção, aparência de crente, mas forma de pensar e forma de agir, por isso que na mão não é de Deus. Há muitos crentes hoje dentro de igreja, há muitas pessoas aparentemente crentes dentro da igreja que acham que são crentes, mas a forma de pensar e a forma de agir nunca são as formas de Deus. Mas tem a ver com a forma do dragão. Talvez uma pergunta é, como seu coração age e reage diante de situações que exige que você professe, melhor colocando, conceitos divinos. A gente que pensa, por exemplo, em aborto, quando se trata de aborto, não pensa semelhante ao que a Bíblia diz, mas pensa semelhante, por exemplo, o grupo de ativistas que atuam, que atuam a favor do aborto. Essa é uma forma de pensar equivocada à luz das Escrituras. Mas tem muita gente dentro da igreja que é normal. Por exemplo, tem muita gente dentro da igreja, a mãe que diz, não, minha filha pode namorar a beça, e até leva o menino para o quarto da filha. Essa é uma forma incrédula de pensar.
Há muita gente no cenário hoje da fé cristã que não pensa como a Bíblia, mas pensa como sistema, pensa como movimento feminista, pensa como movimento machista, pensa como a sociedade corrupta. Vou dar um outro exemplo. Dias atrás, lembra, um período atrás, aí antes da pandemia, você se lembra do crente que orou a Deus depois que roubou a propina e botou, desculpa a expressão aqui, viu? Botou o dinheiro na cueca e aí depois foi orar ao Senhor Jesus. Só se foi Jesus, um rapaz que mora aqui próximo. Ele orou esse Jesus, mas o meu Jesus, o Jesus da Bíblia, não. Porque como é que o cara rouba e depois está... Pensamento religioso. Vou orar ao Senhor agradecendo pela propina, pelo roubo. Aqui no Nordeste, cabra safado. É assim que a gente chama esses indivíduos. O que é que a gente precisa entender? A forma de pensar das pessoas. Às vezes estão dentro do templo. E aí temos até pastores que são aqueles, na hora, tem que ter o poder. E se envolve com tantas tramamóias. E que recebe dinheiro, compra voto. E diz que é crente. Às vezes eu até tento me conter para não dizer coisas, sabe? Mas esses indivíduos nunca foram crentes. Nunca foram crentes. Crentes que se envolvem até com a política e chega lá dentro, muda a forma de pensar. Ou seja, na verdade, eu concordo até com o pensamento, sabe, César, pessoal que está aqui comigo? Eu concordo com o pensamento. A política não corrompe ninguém, não. O cara que vai para lá, a política revela que ele já era corrompido. Ou qualquer outro meio não corrompe. O crente não é corrompido. Daniel vai lá para a Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, ou os nomes que foram dados para ele posteriormente. Eles estão na Babilônia, estão lá no sistema das trevas. Mas a Bíblia diz que eles não se contaminaram com as iguarias do rei, com o sistema político da época, mas governaram no poder de Deus, a ponto de depois o rei dizer, olha, a partir de hoje, vão adorar o Deus de Daniel, vão adorar o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, pelo testemunho, pelo caráter, pela forma de pensar, pela forma de agir. E aqui está o processo. A besta da terra forçará as pessoas a adorarem a besta, a imagem da besta do mar. Porém, os cristãos genuínos, eles não receberão sinais. Por quê? Só quem vai receber o sinal, ou seja, quem vai pensar e quem vai agir da forma da besta da terra, da forma da besta do mar, os dois governantes no poder de Satanás. Olha só o verso 8. Quem vai atuar? Todos os habitantes da terra a adorarão. Está falando da besta da terra. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem não adorará a besta do mar? Quem não será seduzida por ela? Quem não será seduzida pela besta da terra, os governantes no poder de Satanás? Aqueles que os nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Aleluia! Eu espero que o seu nome esteja. Eu espero que a sua forma de pensar, de agir, de atuar no cenário político, religioso, em qualquer que seja a sua vida cristã, você adolescente na escola, na faculdade, você jovem na sociedade permissiva, em qualquer contexto, eu espero que o seu pensamento, você homem, mulher casada, homem solteiro, homem casado, se você é um crente genuíno em Jesus, o sistema não lhe convence, mas você transforma o sistema pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Portanto, o governo da besta da terra será marcado por domínio e coerção. O governo da besta da terra será marcado por sedução, através de milagres, curas. Talvez um alerta aqui para você que é caçador de curas e milagres, que sai catando igreja aqui e acolá em busca de milagres. Tome cuidado. Tome cuidado. Diante disso, eu quero encerrar. Os dois governantes de oposição a Deus imporão um governo contra Deus e sua igreja. Porém, a igreja de Cristo, ela é mais que vencedora. João esperava das 7 igrejas fidelidade e adoração exclusiva a Deus.
e ao Cordeiro, apesar da perseguição e martírio pelo dragão, através de seus 2 governantes, um de cunho político e outro de cunho religioso. Ou seja, no cenário de João, eram os governantes do Império Romano. Veja então que a proposta do Senhor é para a igreja ser encorajada. Não temas. Apocalipse 2, 10, 11. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. A ideia de a gente passar por todo esse processo do sistema, tanto religioso como político, é para Deus provar a gente. Passarei por uma tribulação de 10 dias. A ideia é provar por um período de tempo. Mas aqui está a proposta: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E Apocalipse 2:11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Trago algumas aplicações para nós agora diretamente. O anticristo ele tem um poder limitado. Mesmo nesse cenário onde ele está atuando com o poder do governo religioso, por meio de sinais e milagres, o poder dele é limitado à luz de 13:5. Foi-lhe dado, ele não tem poder. Deus concede ao dragão que dê poder para ele. E aí, visto que o poder vai matar os santos, mas não vai vencê-los, à luz de Apocalipse 12:11, Apocalipse 24, nós vencemos o dragão. Nós vencemos os seus governantes quando morremos por fidelidade. Quando vivemos por fidelidade. Aqui está a importância da fé cristã. Os verdadeiros cristãos preferirão a morte a se afastarem de Deus. Preferirão a morte a adorarem a besta, tanto a da terra quanto a do mar, no poder do dragão. Vencendo assim a besta. E quando é a pergunta clara aqui, quando é que a gente vence a besta? Quando é que a igreja vence a besta? Quando ela não se prostra diante do sistema, não pensa como ele e não atua como ele. Isso é muito importante. Onde então está a vitória da igreja? A igreja vence quando ela persevera. A igreja vence quando ela prefere a morte do que a apostasia. Jesus, então, no final, por isso, recompensará a igreja. Como aqui a gente vai verificar sempre no finais das cartas, no primeiro ciclo de 7, o Espírito sempre vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. E ele dá sempre um encorajamento àqueles que não se contaminaram com o sistema, com o mundo, nem adoraram os homens impostos pelo dragão e nem viver o sistema dele. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Isso aqui é claro. Tanto a besta do mar, quanto a besta da terra, quanto Satanás, eles vão ser presos e vão reinar. Não, eles vão permanecer para sempre, presos nas algemas eternas. Quem fará isso? O Cordeiro. Fidelidade ao Cordeiro acima de qualquer coisa. Fidelidade e adoração a Deus é o Cordeiro, independente das circunstâncias. Esses dias, queridos, nós temos aí um processo de pleito político. Muito cuidado com o seu envolvimento com a politicagem, com a corrupção que se porventura lhe oferecerem. Muito cuidado. Crente são, crente sadio, crente bíblico, vive no governo de Deus e não no governo dos agentes do dragão. Muito cuidado. Não estou aqui dizendo que todos os governantes atuam pelo poder do dragão, mas à luz da Bíblia virá uns e alguns que atuarão para exercer poder sobre a terra e os habitantes dela pelo poder do dragão, que é o poder de Satanás. Espero que nesta noite você entenda que só Deus governa a igreja dele. Os dois agentes de oposição a Deus imporão o governo contra Deus e sua igreja. Porém, a igreja fiel morre, mas não se apostata e não adora o sistema e nem as imposições contra Deus e nem aquilo que faz com que ela se afaste do Senhor. Que
que você entenda isso. Vamos entender isso cantando uma mensagem que adora o Senhor e que nos alerta para esta verdade. É na graça do nosso Senhor, é na graça de Cristo, que depositamos a nossa fé. E é nessa mesma graça, nessa mesma confiança, que vamos juntos louvar ao Senhor com o hino 366, Firmeza. Louvemos ao Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, em Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Quando a gente está firmado no Senhor, não tem nada que nos abale, nem o governo do anticristo, nem os agentes de oposição a Deus no poder de Satanás. Os dois governantes de oposição a Deus imporão governo contra Deus e sua igreja, porém eles não a vencerão. Como a igreja vence o poder dos governantes no poder do dragão? Morrendo fiel a Deus, permanecendo fiel a Deus apesar da circunstância. Espero que você tenha entendido isso, como de fato João esperava que as 7 igrejas entendessem isso. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua graça e bondade. Ajude-nos por meio do Cordeiro, na tua bondade, no auxílio do teu Espírito Santo, a permanecermos firmes na tua graça, e vamos viver a cada momento nessa graça, fiéis à palavra e glorificando o teu nome apesar da circunstância. Ajude-nos, porque não somos capazes sozinhos de fazermos isto. É pelo poder de Jesus e através dessa graça de Jesus. Fortaleça nossos corações, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar a nossa súplica permanente, encerrando o nosso culto coletivo na noite de hoje. E vou convidar aqui meus amados irmãos a fazermos isto, conforme já estamos acostumados. Lembrando só a graça de Deus sobre nossas vidas, confirmando pela graça as obras das nossas mãos no poder do Senhor. Vamos juntos então falar a nossa súplica permanente, Salmo 90, verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira, se Deus permitir, no culto online, mas terça-feira, culto presencial com os irmãos já definidos aí na nossa caminhada, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos.